Vou começar aqui esse telecast com o Thiago Minhoca. Queria que você trouxesse aqui a tua visão do jogo. Como é que você viu esse 2-1 aí do Ceará, construído ainda no primeiro tempo? Minhoca, aqui em casa, se vocês estão escutando, é o choro do pequeno Theo. Minhoca, olha, eu não sei, faz muito tempo que eu passei. Eu fiz umas cadeiras de história da arte, aí tinha cinema e tal. Eu acho que esse ângulo da câmera do Minhoca chama contre-plongée, se eu não me engano, em cinema, né? Que tá me dando uma certa vertigem. Não, é um efeito... Mas gostei, te deixa mais alto, mais imponente, efeito, assim, tá? Vértigo, né? Que é aquele filme lá, Um Corpo que Cai, né? Que é uma coisa meio... Olha aí. Profundidade. Exatamente. Minhoca, queria que você trouxesse aqui tua visão desse 2-1 para o Ceará, construído ainda no primeiro tempo, né? Fora de casa, vitória importante. Sim. Vitória que dá uma resposta importante aí para um time que precisava por isso, né? Depois de um início ali meio claudicante na Série B, mas esse 2-1 contra o Criciúma, que vinha muito bem, tá ali nas cabeças do campeonato, o Ceará sai do jogo contra o Criciúma bem tranquilo, bem feliz com essa vitória, né? Pois é. Boa noite, Lucas, Ciro, galera que está acompanhando. Olha, esse era um jogo relevante. Eu tinha falado na segunda-feira passada, quase uma semana atrás, lá no podcast do... Eu acho que eu tinha falado também aqui, se eu não me engano, no Raiz, na segunda-feira. Mas eu lembro que eu falei lá no podcast do Footcast, que é lá do Povo, que esse jogo, né, essa semana que o Barroca teria para trabalhar a equipe, seria muito importante porque o adversário seria uma equipe muito difícil. Jogar no Heriberto Rios é historicamente sempre complicado, o Ceará não tem tantos resultados positivos lá. E além do fato, né, o Criciúma só tinha perdido 2 jogos na temporada, os 2 do Campeonato Catarinense e apenas um no Heriberto Rios. É uma defesa muito bem postada, é um time que sabe prevalecer, não à toa estava 100% de aproveitamento jogando em casa nessa Série B, 3 jogos e 3 vitórias. E o jogo, ele tinha esse componente. Claro que na ideia inicial da equipe, não teve tanta alteração. Na verdade, mudanças que já tinham acontecido no jogo passado foram confirmadas. Basicamente, só o Luiz Otávio, que não teve condições de jogar a última partida, entrou no time titular hoje, mas ele manteve ali o Thiago Pagnussá. Porém, o Thiago Pagnussá sentiu no aquecimento, ele entrou com o Lacerda. E a outra modificação, também por questão clínica, que foi exatamente o Richard, o goleiro, que estava listado para o jogo, e o Bruno acabou sendo relacionado ali já há poucos minutos da bola rolar. Então, essas 2 alterações modificava, obviamente, 2 jogadores, né? Que um Lacerda, que já tinha jogado o jogo passado, e o Bruno, que estava estreando na sua primeira partida, era um componente de um jogo que eu já falava de antemão. O Ceará precisava ter essa vitória fora de casa contra o adversário da qualidade do Criciúma, que está na parte de cima, porque dos outros jogos, os 6 jogos anteriores que o Ceará tinha feito, 2 deles o Ceará tinha perdido para equipes que hoje estão na parte de cima. Então o Ceará só tinha somado ponto contra adversários da zona do rebaixamento, empate contra a Ponte Preta, vitória sobre o ABC e vitória sobre o Tombense, e aí precisava de um resultado para respaldar toda a projeção que era feita em cima do Ceará, uma equipe que é favorita para disputar esse acesso. Então, logo no começo da partida, quando sai o primeiro ataque, numa jogada de bola parada, em que a bola é alçada pelo Jean Carlos, e ali de uma maneira sem querer, querendo ali do Eric, né? Tentando jogar essa bola ali para dentro da área, acho que até ele tentaria finalizar. Essa tentativa acabou gerando um passe para o Nicolas abrir o placar. Era o melhor dos mundos para esse Ceará logo no início, porque obviamente o Criciúma iria se lançar, e eu até tinha destacado na rádio que seria natural imaginar o Ceará não ter tanto a posse, aquilo que o Barroca muitas vezes preza tanto, porque jogando fora de casa, uma equipe que sempre impõe seu ritmo dentro do seu estádio, como é o Criciúma, certamente a gente ia ver espaços para o Ceará jogar nessa base do contra-ataque. E aí o ponto que eu comecei a perceber ao longo do jogo, logo no começo, quando o Ceará faz o primeiro gol, é que o lado direito do Ceará, ele tinha escape, até porque o Eric é um jogador que tem facilidade para jogar. E um outro ponto que me destacou foi a movimentação do William Maranhão durante a partida. Então ele era o jogador da saída de bola, ele era o jogador que caía pela direita, caía pela esquerda, e que, claro, logo depois teve a jogada do segundo gol. Mas antes disso, a equipe do Criciúma pressionava, até porque era natural, o Ceará iria sofrer em algum momento e acabou sofrendo, né, principalmente no segundo tempo, que daqui a pouco eu vou falar. Mas nesse primeiro tempo, era o Ceará
tentando conter as investidas do Criciúma, que observava que a principal lacuna assim, de deficiência que o Ceará teria no jogo, e que era, antes do jogo, era até fácil imaginar, que era o lado esquerdo defensivo, o lado com o Barcelos, o lado onde o próprio Jean Carlos caía para fazer a recomposição, era o lado onde o Ceará tinha mais dificuldade de conseguir neutralizar essas investidas da equipe do Criciúma. Era muita jogada pelo lado direito que o Criciúma tentava, e essa bola, muitas vezes, passava com um certo perigo. E aí, numa jogada de escanteio, a bola sobrou ali na entrada da área para o Marcelo Hermes finalizar, e a bola, né, assim, na imagem, né, no replay que a gente acabou acompanhando, não tem uma imagem por trás para ficar mais claro, mas a impressão é que a bola realmente bate no braço do Eric, a penalidade foi marcada, e aí o Marquinhos Gabriel acabou empatando o jogo. E quando estava ali naquele momento, eu cheguei a citar na rádio, olha, a partir de agora, esse final de primeiro tempo é o Ceará tentar diminuir o ímpeto do Criciúma, porque agora vai aumentar muito. O Criciúma vai para cima, que ao mesmo tempo pode ser bom para o Ceará, porque pode surgir uma oportunidade e você precisa aproveitar essa oportunidade. E quando você olha a jogada do segundo gol, é uma jogada que sai daquilo que o Barroca ele quer que isso seja prevalecido por muito tempo. Lá da defesa, trabalhando, chega no William Maranhão, abre essa bola na esquerda, essa bola chega no Barcelos, quando devolve de novo para o Maranhão, ele finaliza de fora da área, gera o rebote, e aí algo que o Eric, né, muitas vezes tem essa dificuldade de ser mais objetivo, ele aproveitou exatamente essa oportunidade para finalizar de primeira e fazer esse 2-1. Então, quando termina esse primeiro tempo com o Ceará na vantagem, aí, Lucas, eu já imaginava que ia acontecer toda a pressão que a gente acabou vendo no segundo tempo da equipe do Criciúma. Mesmo não tendo tido... Assim, o Bruno chegou a trabalhar, mas não teve uma chance tão na cara do gol. Eram bolas alçadas, que era o problema, né, que eu estava citando do primeiro tempo. O que é que o Criciúma entendeu? Eu vou continuar atacando pelo lado direito e vou tentar encontrar o Hermes pelo lado esquerdo. Então tinha muita jogada no segundo tempo que era dessa maneira. Ataque pela direita, bola invertida, e aí eu acho que o Kaique, já mais desgastado, ele centralizava muito e teve algumas jogadas que o Hermes pegou com uma certa liberdade na esquerda, e aí depois que ele percebeu que alguns jogadores estavam cansados, o Barroca percebeu, colocou o Varley para tentar equalizar. E aí o Ceará, tentando encontrar uma jogada de contra-ataque, teve até uma chance, que não foi bem um contra-ataque, né? Foi um presente que o próprio Castilho recebeu ali já no final do segundo tempo e não aproveitou, né? Então foi todo aquele contexto de tipo, pô, não perde uma chance como essa, porque o jogo já é complicado. E aí nos minutos finais, e eu vou só destacar um ponto que ainda eu acho que é algo que o Ceará vai ter que aprimorar, e é natural que isso aconteça, mas deu para ver uma evolução dos últimos jogos para esse jogo. Já nos minutos finais, a bola ali estava com o Ceará, aí o Eric demorou para soltar a bola, para, sabe, decidir, a bola cai no pé do Jean, demorou, tanto que eu acho que faltava um minuto ali. Essa jogada, por exemplo, gerou um escanteio do Criciúma, e aí nos minutos finais, praticamente ali, já uma linha de 5, né, que o Barroca já tinha estabelecido ali, 3 zagueiros, 2 laterais, fez um 5-4-1 já no final, e aí a defesa toda pagou ali com o Eric e com o Janderson, que não tomaram decisão, né, de jogar uma bola para fora, né, ficaram ali demorando muito para tomar a decisão, mas um resultado muito importante, né? Eu acho que para esse momento, já para fechar essa minha primeira explanação, o Ceará não tem que olhar para a colocação. O Ceará está na 11ª colocação, vai terminar nessa 11ª colocação, mas o mais importante é diminuir essa distância para o G4. O momento para o Ceará agora é ir tirando tudo aquilo que ele deixou escapar nas primeiras rodadas. E nesse exato momento, com 10 pontos conquistados sobre o Barroca, dos 15 que disputou, por mais que a gente possa fazer apontamentos de ainda melhorias da equipe, talvez algumas coisas que precisam ajustar do time que ele está imaginando, o aproveitamento é o mais importante. Né? E eu acho que esse tipo de vitória ele traz um respaldo para aquilo que se projetava do Ceará para essa Série B. Então, uma vitória muito importante e que agora o Ceará, né, vai enfrentar o Londrina fora de casa, que é bom lembrar, por mais que a gente tenha citado que é o pior elenco dessa Série B, é uma equipe que não perdeu jogando em casa. Né? Então, assim, tudo bem, o Criciúma também, mas não vai ser jogo tão simples assim, o jogo da quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Londrina. Perfeito, Minhoca. Aí, Ciro, eu queria te ouvir a importância dessa vitória, né? O contexto dela, segunda vitória seguida, emenda essa segunda vitória seguida, uma vitória fora de casa, sempre importante pontuar fora de casa nessa Série B para quem está
sonhando com acesso, como é o caso do Ceará, que entra nessa Série B como um dos favoritos ao acesso, e uma vitória contra um time que nesse início de Série B foi um dos destaques. O Criciúma vem fazendo um ótimo início de Série B, né? Então, assim, uma vitória importante e imponente do Ceará nesse domingo, né, Ciro? Bom, é isso, Lucas. Primeiro, um abraço aí também para o Minhoca, para todo mundo que está conosco agora oficialmente no Tele. E a impressão, na verdade, esse jogo ele nos traz muitas impressões, né? Uma delas é que é uma espécie de um cartão de visitas tardio do Ceará para essa Série B, né? Como se, enfim, o Ceará ou equalizou essa Série B, se a gente falar assim, na realidade está ainda atrás do que ele próprio projetaria de ter pontuação nesse momento, mas pelo menos dá a entender que é um Ceará que chegou mais tarde do que imaginava, mas chegou, como o Minhoca bem coloca, né? Precisava de uma vitória, que se não foi uma vitória por uma imposição, e dificilmente seria, porque a gente conhece o Criciúma jogando no Heriberto Rios, a gente sabe a dificuldade que qualquer adversário historicamente tem de vencer o Criciúma lá dentro. Então, se ela não é por imposição, ela é pelo menos de impor respeito. E o Ceará realmente foi buscar um resultado que poucos times vão conseguir nessa Série B. É um Criciúma que vinha invicto. O Ceará consegue. E assim, fez por merecer, sabe? Bater um time que vem num bom momento, um time invicto, um time que vai te pressionar ali dentro, que vai tirar de você o seu ponto, que vai te testar no que é o seu ponto, não vou dizer o seu ponto principal, mas é o que você tem mais trabalhado nesse momento, que é a sua posse de bola. Então, o Criciúma teve 60% da posse de bola no jogo de hoje. E o Ceará, que vem nessa concepção do Barroca para se trabalhar como uma equipe propositiva, como uma equipe que tem a bola no seu pé, e aí o Minhoca fala do William Maranhão, como o futebol dele melhora, o futebol desse segundo homem de meio campo, né? Ele melhora na medida que você tem 4 homens no meio campo, e não apenas 3. E o William Maranhão é um exemplo disso. Então, é um Ceará que precisava, cronologicamente, ser testado no momento em que, provavelmente, se você questionasse o Barroca, ele não ia querer enfrentar o Criciúma nesse momento. Ele ia imaginar, olha, a gente não está preparado para o que vem de lá para cá. A gente ainda está trabalhando o que a gente vai impor daqui para lá. E é um Ceará que se propõe a trabalhar da mesma maneira contra qualquer adversário e em qualquer circunstância, seja jogando em casa, seja jogando fora, as palavras do Barroca. Isto posto, a sorte que o Ceará teve ao não ter ainda um estágio bom e encarar em casa um Tombense que facilitou a vida do Ceará, agora foi, em tese, um azar, antes da bola rolar, você encarar o Criciúma jogando lá no Heriberto Rios. E o Ceará encerra esses 90 minutos passando no teste. O Ceará passa no teste, enquanto equipe, porque as adversidades eram muitas. O estilo de jogo que o Barroca quis impor não funcionou plenamente nesse jogo, e dificilmente funcionaria contra times que têm mando forte. Você não vai conseguir ter uma perenidade em 90 minutos sem sofrer pressão do Criciúma jogando lá em Santa Catarina. Então é natural que o Ceará tivesse altos e baixos nessa partida. É tanto que rememoro o que eu falei, o Celso me questionou no intervalo do jogo. Ciro, o que você está achando nesse intervalo? Até que ponto está saindo muita coisa positiva nesse time do Ceará? E eu falava, Celso, independente do que venha daqui para frente, acho que o Ceará, nesses primeiros 45 minutos, mostrou uma evolução que eu não esperava, levando-se em consideração o pouco tempo que o Barroca tem à frente, o muito que ele precisa trabalhar para fazer o que ele pretende fazer, e o que o Ceará, principalmente o que o Ceará apresentou contra o Tombense. Foram 45 minutos em que, facilitados por um Ceará que abre o marcador logo aos 2 minutos, depois
se perde um pouco na partida, na medida em que a pressão que veio do Criciúma não foi necessariamente atrelada a chances de gol do Criciúma. Era mais um Ceará que não conseguiu conectar bem aquele momento e a sua posse de bola, no intervalo de uns 20 minutos daquele segundo tempo. E que após o gol, como o anímico, sobretudo na Série B, ele é importante. O Criciúma faz o gol, meio que relaxa. O Ceará faz o gol, meio que religa. Sofre o gol, meio que religa. E aí colocou novamente a bola no pé e foi até melhor no fim do primeiro tempo em que acaba fazendo o 2-1. Para amarrar essa minha primeira intervenção aqui, eu queria só deixar claro que, para mim, o maior vencedor desse jogo é o Barroca. Os dois gols têm o dedo dele. O primeiro gol, você vê claramente que é uma jogada de bola ensaiada. O Eric no segundo pau e o próprio Nicolas, aí não sei se já pela sapiência dele, ou porque de fato até isso estava de alguma maneira pensado, e eu acredito que não, mas ele não fica para disputar essa bola por cima com os zagueiros, que toda vez ele faz isso. Ele corre para o segundo pau para pegar a bola escorada pelo Eric. E o segundo gol do Ceará, aí é um gol à la Barroca, porque é um gol em que o Ceará troca passes por mais de um minuto. Essa bola passa por todo o quarteto defensivo do Ceará, passa da direita, volta para a esquerda, sai no pé do Danilo Barcelos. O time do Criciúma dá espaço para que o Ceará progrida. O William Maranhão faz o arremate, o goleiro dá o rebote e o Eric acaba completando para o gol. Então, assim, é um segundo gol que fatalmente o Barroca vai utilizar para explanar como o Ceará deve atuar, sobretudo jogando fora de casa. Como o Ceará teve paciência e conseguiu levar essa bola e chegar em superioridade numérica no ataque. Vejo ele como realmente uma pessoa que acaba saindo fortalecida. O Ceará, quer queira, quer não queira, para além da pontuação que reduz, agora o Vila Nova está ganhando, então tá ficando a 4 pontos do G4, mas era um Ceará que estava a 6 pontos e que tinha 9 adversários entre ele e o G4. Então agora já começa a entrar mais no campeonato. Retruca algumas das derrotas que teve em casa, né? Porque também venceu fora o ABC, mas aparentemente é isso. É como se agora tivesse entrado em campo, tivesse entrado na Série B, perdeu tempo, perdeu. Mas para além da vitória, para além da necessidade de você, de fato, na matemática também entrar no campeonato, o principal alento, o que fica nessas muitas impressões desse jogo, é isso. É um Ceará que começa a engatinhar nesse projeto que o Barroca representa. É um Ceará que, por exemplo, não soube jogar tão bem sem a bola, mas é um Ceará que recorreu até uma espécie de moriguinismo no segundo tempo, em que recuou, jogou mais com os pontas recuados e tentou algumas enfiadas em bola longa, até mesmo com o próprio Castilho entrando e fazendo a função que ele fazia, jogando como Mourinho, sabe? Então, ficam algumas lições, muitas impressões e um alento de um Ceará que realmente parece começar a dar esses sinais de que vem mais forte para a sequência dessa Série B. A tabela vai ajudar agora, e aí a expectativa para ver como vai ser o ritmo da equipe jogando agora contra o Londrina, depois tem jogos em casa contra o Novo Horizontino, e também a Chapecoense, até pegar adversários que, em tese, são mais complicados no decorrer da competição. Perfeito. Eu queria trazer para os dois aí, os dois falaram de Barroca, é inevitável que muito danado do Ceará passe por Barroca, né? Barroca não tem um mês ainda no comando do Ceará, vai completar nessa semana, e já passou por muita coisa, né? Chegou logo com a final para decidir, foi campeão, não conseguiu ganhar o jogo, mas foi campeão nos pênaltis, tem um início oscilante ali de Série B, e aí eu queria, Minhoca, que você trouxesse aí qual é o teu sentimento do trabalho dele e o quanto essa vitória dá uma paz e ele consegue começar a enxergar um horizonte melhor para trabalhar esse time do Ceará da forma como ele quer, que isso já falado há muito tempo, desde a chegada dele, e já de cara visto nos primeiros jogos dele, que ele vai fazer um Ceará diferente do que era o Ceará, né? Ele tem um estilo de jogo e ele vai implantar esse estilo de jogo. Já está implantando esse estilo de jogo, mas precisa aperfeiçoá-lo, né? Mas as 2 últimas partidas já não foi
tão da maneira como ele tenta prezar o máximo possível. Se você olha o jogo contra o ABC, o jogo contra o Sport, o jogo contra o Vitória, você vê uma certa similaridade, Lucas, com um preciosismo pela posse da bola, né? Então o Ceará trabalhava muito no campo defensivo essa posse da bola, muitas vezes ali, sabe? É quase como se você quisesse mostrar, olha, é possível a gente fazer uma saída de bola, jogadores rodando e troca de passes. E deu para ver, tanto na vitória sobre o Tombense, como também na vitória de hoje, uma equipe não tão presa a isso. Claro, houve momentos, assim, o Thiago Pagnussá, no jogo passado, dois erros de saída de bola que geraram possibilidades para o Tombense. Hoje, por exemplo, teve alguns recuos na defesa que foi ali um pouco perigoso, sabe? Teve uma do Jean Carlos que atravessou aquele passe, né, do Cerezo na Copa de 82, né? Que aquele passe que ali tem a interceptação, o Jean Carlos fez uma virada de bola que foi muito no limite ali, com certeza para a torcida do Ceará deve ter dado um frio na espinha. Então ainda tem coisa a resolver, certo? Mas eu acho que tem mais da ideia de uma mudança que ele está pretendendo fazer, que, por exemplo, né, aconteceu nessa última semana do Ceará, né? O Ceará geralmente não consegue passar uma semana tranquila. Geralmente aparece alguma coisa. E aí teve nessa semana uma certa insatisfação do Vitor Gabriel, que acabou, né, no jogo passado sendo reserva, também não foi optado nem para o jogo do Tombense, não foi acionado em nenhum momento, e nem no jogo de hoje. É um jogador que é o artilheiro da equipe. Eu até entendo a chateação do Vitor Gabriel, óbvio, né? Um jogador que está bem, um jogador que está confiante, e acho que o Barroca vai ter que ter um cuidado especial com ele. Ele é um jogador importante no elenco. Não dá para você preterir um jogador... eu até cheguei a falar na época que o Nicolas estava chegando. Prefiro o Nicolas, é um camisa 9 de fato. O Vitor Gabriel, ele está vivendo um bom momento e ele não pode perder esse momento do Vitor Gabriel. Não pode deixar o jogador esmorecer dentro do elenco. Ele tem que ter oportunidade. Acho até que ele poderia ter feito isso durante a partida, mas nas últimas substituições ali já estava machucado o Lacerda e ele preferiu fazer uma linha de 5 ali já no final, já que o Criciúma iria chuveirar na área. Mas algumas ideias já dá para perceber, Lucas. Então o Nicolas, para ele, vai ser prioridade. Essa ideia de ter 2 meias, que por enquanto Chay e Jean Carlos é o que está sendo estabelecido, mas ainda me paira uma dúvida se esse lado esquerdo vai realmente conseguir dar a qualidade necessária para ele. A gente precisa ver em outros contextos, né? Um jogo onde você joga dentro de casa contra adversário com mais poder, um jogo fora de casa como ele vai ter daqui a 3 rodadas, o jogo contra o Atlético... Não, daqui a 4 rodadas, o jogo contra o Atlético Goianiense fora. Qual é a ideia de jogo que o próprio Barroca vai estabelecer? Então, algumas coisas a gente já começa a pensar. Aquela ideia original, aquela ideia inicial que ele teve, quando ele chegou numa segunda-feira, trabalhou ali 4 dias até o jogo que foi contra o ABC. E desde então, ele não tinha tido um período de treinamento mais longo. Então, acho que agora a gente começa a ter uma ideia. Não teve tantas diferenças, porque da ideia de time que ele tinha pensado, ele teria ainda Thiago Pagnussá juntamente com o Luiz Otávio, que ainda eu acho que é uma defesa que, para ter essa saída de bola, não é bem a característica. E, principalmente, né, David Ricardo me parece ser a quinta opção. Assim. Eu acho que, se não fosse a ideia ali dos 3 zagueiros, a impressão que eu tenho aqui, o Léo Santos entraria e o Lacerdas entraria. E eu acho que o David Ricardo também é outro jogador que o Barroca vai ter que entender que, até para aquilo que ele necessita executar, ele é essa peça. O William Maranhão vai ganhando espaço, também é uma outra ideia. O Kaique parece também, assim, claro, ainda é só 2 jogos, mas o Ceará está com muita dificuldade nas laterais, né? Nenhum dos 2 laterais consegue fazer os 90 minutos, sabe? Então, sempre tem que ter uma troca, já que não dá para contar com o Michel Macedo. Tem a questão da lateral esquerda, que ele não pôde contar com o Formiga nesses 2 últimos jogos. E o Barcelos correspondeu bem. Eu acho que, na medida do possível, ele conseguiu fazer um jogo. Tudo bem que ele cometeu uma falha também no segundo tempo, que gerou um certo susto. Mas, na soma geral, eu acho que a gente já começa a ver um norte, uma ideia de time. Eu acho que vai precisar de mais jogos para ficar mais maduro, né, a ideia de jogo, e até ver também outras possibilidades, né? Assim, quando tiver o Pulga, quando ele puder dar chance para o Pedrinho, o próprio David Ricardo, que eu citei, jogadores ainda que precisam se adaptar. Eu acho que a ideia inicial é ele encontrar um time titular, esse time mostrar uma certa segurança e encontrando um 12º, 13º, 14º jogador para que o nível, né, da equipe evolua para aquilo que o Ceará necessita
ainda nessa Série B, né? Que é crescer de rendimento para entrar logo nesse G4. Uma expectativa forte pelo Zé Ricardo, né? Começou a treinar já. Isso. E ele, em tese, seria desses que estão aí o que viria para ser titular. Ou para brigar forte aí por essa vaga no meio campo. E só um detalhe, Ciro, rapidamente, eu não sei se eu te interrompi, eu só fui falar um comentário breve. Mas, não, conclui aí. Porque assim, o Zé Ricardo, eu acho que ele não joga desde outubro, então eu acho que não é só por conta da cirurgia, tem uma questão de ritmo. Eu acho que para o trabalho do Barroca, ele pode até utilizá-lo, sabe, ali poucos minutos, 30 minutos, para ir depois, porque desde outubro, gente, desde outubro que ele não tem jogado, então praticamente mais 6 meses aí praticamente sem jogar. Por mais que ele não tivesse feito a cirurgia, isso pode comprometer. E eu acho que foi muito rápido essa questão já da cirurgia e ele já está em campo. A questão agora é aprimorar a parte técnica, ritmo de jogo, que eu vejo ele com possibilidade de brigar por esse meio de campo, até porque o Rezende não vem tão bem e também é outro jogador que perdeu espaço desde a chegada do Barroca. E aí o Zé Ricardo, ele pode ser essa peça também para incrementar. Lucas, nessa parte tática que a gente avalia o trabalho do Barroca, é o que eu falo, a questão cronológica. Não daria tempo para ele azeitar essa equipe para todas as nuances que o jogo tem, que o jogo envolve. Então, na cabeça do Barroca, ele trabalha essa equipe para o primeiro objetivo da equipe, ter a bola no pé, saber desempenhar com a bola no pé, ser mais efetivo, ser mais dinâmico com essa bola no pé. Você já vê um Ceará mais ligado, mais alerta em campo. A transição é mais rápida, não vou dizer que é rápida, é mais automática nesses jogos, principalmente nesse último jogo, em relação aos anteriores. O time era muito blocado, era muito pesado, parece que tinha assim um ferro te segurando ali atrás, e aí você ia e tal, e daqui a pouco precisava ir todo mundo para chegar ao bloco, para triangular, e aí para passar para o meio campo. Para depois vai todo mundo, tá uma condição perfeita de temperatura e pressão para chegar na intermediária, para chegar ao terço final. E agora a gente já percebe que é um Ceará, até o Barroca, às vezes ele dava para ouvir muito ele falando no jogo contra o Tombense, né? Acho que ele fala simples e rápido, ou seja, tocou, pensou rápido, tocou fácil e vai deslocando, e vai andando, e vai caminhando. Trabalhar esse time para ter essa bola no 4-4-2. Porém, em circunstâncias em que o adversário também ou vai atuar dessa maneira, ou a imposição do placar vai fazer com que o adversário haja dessa maneira, você tende a não ficar com a bola. E não há tempo suficiente para que o Barroca tenha treinado o antídoto para essa potencialidade que ele vem atuando na equipe do Ceará, quando o Ceará está sem a bola. Porque não é quando está sem a bola momentaneamente, aquele negócio de trocar tiro. Agora eu estou sem a bola, mas daqui a pouco eu recupero. Não, é quando você está sem a bola que você não consegue reter a bola, ou você não consegue tirar a bola, você não consegue minimizar os espaços, você não consegue dar trabalho ao seu adversário, perturbar esse seu adversário. E em determinado momento do jogo, somente ainda no primeiro tempo, você percebia claramente que esse time do Ceará era um com a bola e outro sem a bola. Porque ele fatalmente não achava que era momento para mudar as peças, para realmente recuar mesmo, recuar com estratégia. E você viu um Ceará que foi envolvido pelo time do Criciúma. Repito, não era um Criciúma nem que chegava a criar muitas oportunidades, a chutar e gol, não, mas é um Criciúma que meramente levantou as suas linhas e que o Ceará não conseguiu jogar sem a bola, retomar. Porque esse meio campo, ele, com Chay e Jean Carlos, em que pese ser dois meio-campistas que, a gente falando ali na geometria do campo, jogariam até mais próximos dos volantes, dos defensores, dos laterais, eles dois defendem menos do que propriamente um Ceará jogando num 4-3-3 com o Janderson e com o Eric, que voltam para fazer essa recomposição muito melhor do que o Jean Carlos e o Chay. Assim, o Jean Carlos defendendo é praticamente um cara que só faz uma sombrinha ali e tal. E o Chay também, apesar de ter um pouco mais, ter até um pouco mais de gás, mas também não é a dele. Chega atrasado, no máximo cerca. Então, é um Ceará que escapou, digamos assim,
porque o Criciúma não conseguiu ser tão efetivo, ter muita tranquilidade no texto final, mas que sofreu muito e que fatalmente isso vai ser levado em consideração e vai ser melhor trabalhado para o decorrer da competição. Então, taticamente, eu vejo que esse foi o ajuste que ainda ficou pendente, a gente levando em consideração esse jogo. É um Ceará que, quando pega um adversário que tem a posse, que tem a imposição, que tem a necessidade de vir para cima, pelas peças que tem, pela característica das peças que tem, não consegue defender tão bem como defendia, por exemplo, no time do Mourinho, sabe? Aí, em que pese, o Kaique pela direita, basicamente tem atuado como um terceiro zagueiro. Eu discordo um pouco do Minhoca em relação a esse desafogo. Claro, o Eric é o desafogo pelo lado direito, mas o Ceará subiu muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo. A saída de bola era bem mais efetiva pelo lado do Danilo Barcelos do que pelo Kaique, porque justamente faltava uma triangulação entre a saída de bola do Kaique, e no caso o Richardson, e que joga ali mais pela direita, e o próprio Eric. Era um Eric que tentava pegar a bola do meio campo para frente, para essa ligação, para tentar realmente explorar os espaços da equipe do Criciúma, mas que a saída construída pela direita foi bem mais prejudicada, e aí eu acho que é em virtude da característica do Kaique, que é um jogador que está atuando ali mesmo para segurar, para dar um pouco mais de tranquilidade para o bloco defensivo, e está faltando para que o Ceará realmente seja um time mais coeso, que essa saída de bola... Até que o próprio Danilo Barcelos, você vê que a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, o Criciúma já fechou um pouco a porta do Danilo Barcelos, saiu pouco ele a partir da esquerda. Por quê? Porque compreendeu-se que o Ceará estava saindo mais por lá. E aí o Eric, pelo menos, fazer a sua função com a bola no pé mais ofensiva. Quando ele foi acionado, aí sim ele realmente foi o diferencial do jogo. Gostei muito da partida do Eric. Ele estava também devendo uma partida em que a gente visse ele bem no individual e também fazendo parte do coletivo. Jogou para o time e jogou bem no individual. Teve duas arremates que ele poderia ter achado melhor o Nicolas, mas de toda forma foi o jogador realmente que fez a diferença para o time do Ceará no plano tático. Perfeito. A gente vai entrar daqui a pouquinho aqui nos destaques individuais, focando nos 90 minutos de hoje, mas eu queria aproveitar, ele está o tempo todinho aqui apontando para mim, com as duas mãos assim, Nicolas, e falar dele aqui na foto, para quem tá só escutando em formato podcast. A gente tá com foto de Nicolas aqui. Rapaz, tudo bem aí? Tudo bem. Ele abriu aqui somente. Acabou de... Tem uma cristaleira aí. Agora. Não foi uma cristaleira, não. Foi uma bolsinha cheia de Lego. Abriu assim, as pecinhas de Lego caindo no chão. Criança gosta disso, cara. Não gosta nem de brincar, não. Gosta de esparramar brinquedo. E já arrumar e arrumar. Arrumar a bronca. Na hora que manda arrumar, não tem quem faça. Mas eu queria falar de Nicolas, que marca seu segundo gol aí seguido, né? Segunda vitória seguida, segundo gol seguido dele, importante. E a importância dele, e eu particularmente, quando o Ceará contratou, achei uma boa contratação para um nível de Série B. Eu acho que ele tem um nível para ser titular de um time que vai brigar em cima, como é o caso do Ceará. E aí eu queria uma análise de vocês sobre ele, antes de a gente entrar nos destaques do jogo especificamente, mas sobre ele, fazendo esse recorte aí dele, talvez se tornando titular, com essa situação que Minhoca já trouxe aí de Vitor Gabriel, e correspondendo, né? Marcando 2 gols em 2 jogos seguidos, 2 jogos que marcam 2 vitórias do Ceará, né, Minhoca? Um ponto que eu tinha destacado, o Ciro até mencionou, assim, eu tinha mais falado que o Ceará atacava mais pelo lado direito, né? Eu posso ter falado erradamente, né? Essa frase da saída de bola, né? Mas é porque as jogadas aconteciam muito mais com o Eric pela direita do que com Jean Carlos, que era mais caindo pelo lado esquerdo ali. E teve momentos que o que um buscava o outro, né? Nicolas, Eric, chegou a dar certo assim, no primeiro tempo, sabe? Teve boa trocação. Eu acho que o Nicolas, ele tem uma característica que me agrada, porque ele tem um posicionamento melhor dentro da área. Assim, é um cara que está sempre atento. Se você olha os 2 gols dele, parece 2 gols tranquilos, né? O gol contra o Tombense e o gol hoje contra o Criciúma. Mas é posicionamento, né? É o cara que sabe que se a bola
vamos lá, se o Eric tenta finalizar aquela bola, poderia ter sido gol. Não foi. A bola bate no Eric e sobra para ele só empurrar ali para a rede. Ele estava atrás da linha da bola. Tem muito atacante, às vezes, está na frente da linha da bola, né? Que é um pouco até alvoroçado e tal, e tenta receber a bola de maneira imediata. Mas eu acho que é um jogador que, na característica que o Ceará precisava de um atacante, porque assim, o Vitor Gabriel merece todos os elogios. Eu acho que ele conseguiu dar conta num momento muito complicado, assim, de um recém-rebaixamento, chegou sob muita desconfiança, a torcida não gostou do nome dele, e ele foi, ao longo desse começo de temporada, calando muitas bocas, inclusive a minha também, que eu também não achava que seria um grande nome. Porém, o Nicolas, ele tem um peso que para uma Série B é necessário. É muito necessário um jogador, sabe, de ter vivido várias situações, assim. Ele jogou no ano passado com o Pedro Raul, ele era um segundo atacante, ele chegou a mencionar, eu não sei se na apresentação dele ou foi numa coletiva após, que nada impede dele jogar com o Vitor Gabriel. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar que Vitor Gabriel e Nicolas jogariam juntos, até porque o Ceará teria que ter peça de reposição para isso. Claro que ele pode jogar com um jogador de característica mais leve, como é o caso do Eric, o caso do Pulga, ou até um jogador de mais velocidade, né, de força, que é o caso do Janderson. Então, poderia ser uma combinação também que ele pudesse tentar. Mas na minha ideia geral, assim, do que é o Nicolas, eu acho que ele é um jogador mais tarimbado a ganhar essa titularidade com mais frequência. Claro que o Vitor Gabriel, que é um outro assunto, né, ele é um jogador, como eu falei, tem que ser também... não pode ser escanteado nesse momento. Me preocupa essa ideia. Eu acho que o trabalho do Barroca agora é conversar, de entender, olha, a minha preferência é do estilo do que eu preciso que o Nicolas está entregando. Mas ele não pode, assim, na minha avaliação, perder essa situação do ataque, né? Principalmente um jogador que vem sendo artilheiro nessa temporada. E aí você vai ter que também, aquela coisa do poder de convencimento para outros atletas. Mas eu vejo que o Nicolas, especificamente, está fazendo boas participações, assim, no setor ofensivo. Ainda acho que tem a melhorar, mas eu acho que tem muito mais a ver com um pouco mais de conhecimento ali de alguns jogadores, essa questão que o Ciro mencionou do meio de campo, né? Entender como ele quer receber uma bola, de como, às vezes, ele vai sair da área, e deu para ver que o Nicolas, às vezes, sai da área para participar do jogo ali, né? É quem vai fazer essa infiltração, deu para ver uma certa, ainda, dificuldade de movimentação. Mas tudo isso eu acho que vai demandar um pouco de tempo, e aí também de como o Barroca vai enxergar a melhor combinação para o setor ofensivo. E até o entrosamento, né, Minhoca? Por exemplo, teve uma jogada que aí não, foi uma clara escolha do Eric, que é aquela jogada em que ele tenta colocar, né, a bola passa... Ele pega no meio de campo, né, e conduz, vai conduzindo. Bate à esquerda. O Nicolas fecha para receber no facão, né? Isso. E ele opta por não passar. Foi um arremate tão bonito, né? Que ele tenta buscar o ângulo ali, que fica até difícil criticar o Eric, porque ele realmente, se entra, seria um golaço. Mas era uma jogada que, fosse melhor trabalhada, ele poderia dar no Nicolas, que ele estava no deslocamento, se ele bate no facão no contrapé, ele poderia também chegar ao gol, né? Em relação ao Vitor Gabriel, vai ter que ser profissional, mas eu acho que é isso mesmo, tem que ter uma conversa do Barroca. E o ponto que você falou, fundamental, que é o Nicolas jogou assim com o Pedro Raul no Goiás, né? Então não inviabiliza que o Ceará recorra ao Vitor Gabriel também para atuar. Agora, muito difícil, para além dessa questão do substituto e tal, é você ter uma circunstância de jogo que não seja aquele que o Ceará está precisando realmente povoar a área. Faz de conta que hoje era um jogo no PV e o Criciúma que está vencendo por 2-1, entendeu? Aí, claramente, não precisa nem ser, sei lá, adivinho, para você compreender que eles jogariam juntos para esse jogo do embate, para esse jogo mais físico. Mas o Barroca tem condição de trabalhar, até porque ambos são móveis. Tanto o Vitor Gabriel é mais móvel do que o próprio Pedro Raul, jogava no Goiás, como o próprio Nicolas também sabe jogar na referência, sabe jogar um pouquinho mais aberto. Assim. Eu sou daqueles, quem me conhece sabe, assim, eu sou daqueles que acham que o Brasil não perdeu a Copa de 2006 porque jogava com Ronaldo e Adriano, em tese, 2 homens de área. Né? Nunca. Quem time que tem Ronaldo e Adriano, naquela fase, sobretudo do Adriano, não tinha como abdicar, e o Ronaldo batendo recorde. Mas, enfim, para mim, 2 homens de área, sobretudo numa Série B, que é um campeonato mais físico, um campeonato mais lento até do que a Série A,
que a técnica necessariamente não é tão preponderante como um jogador de Série A, qualquer time pode te pegar desprevenido e engatar uma jogada e etc. Para mim é uma possibilidade a gente ter os dois também atuando. E aí cabe ao Barroca essa conversa, cabe ao Barroca ter esse leque de opções e utilizar esse leque de opções da melhor maneira possível. Hoje ele opta por um jogador como o Janderson, que recompõe mais e que tem o estilo para pegar desprevenida um contra-ataque. Não foi bem, nenhuma fase, nem outra. Manteve o Eric ali também, poderia ter optado pelo Luvanor. Vai perdendo força no elenco, aí sim, vai perdendo força, mas são as opções que o Barroca tem à disposição. E importante também, não só você ter aqueles jogadores que vêm do banco e vão pedindo passagem, mas os que chegam para ser titulares e correspondem, né? Demorou para o Ceará esse problema de camisa 9, sabe? O próprio Viseu que está lá é uma prova, né? É um dos vários camisas 9 que passou pelo Ceará recentemente que não correspondeu. Então, uma boa dor de cabeça, digamos assim, para o Barroca, né? E aí que se resolva com o Vitor Gabriel lá nas internas, claro, o descontentamento dele. Perfeito. Vamos entrar agora, então, nos destaques individuais, Minhoca. Quem é que você destaca positivamente dessa vitória do Ceará? Depois a gente faz Ciro com os positivos e a gente fecha com vocês dois, trazendo aí quem não conseguiu se destacar, apesar da vitória de hoje. Não, o Eric vai como principal nome, né? Assim, como disse o Ciro, né? Era muito importante ter de novo aquele Eric do começo da temporada, muito influente, com participação, seja em assistência como marcando gols. Já tinha dado um leve resquício no jogo do Tombense, mesmo ainda não tendo feito aquelas atuações que ele fez, mas hoje não. Hoje, além dele ter sido, claro que a primeira assistência ali foi daquele jeito meio estranho, mas não só por conta disso, né? Ele foi um jogador que, por ter esse campo, até mesmo em outros jogos, quando ele tinha um certo espaço, o 1 contra 1 do Eric não estava tão bom. E hoje a gente já viu o Eric pegar a bola na direita, sabe? Conseguir limpar a jogada, fazer esse cruzamento. Às vezes exagerava, né? Fazia um cruzamento mais fechado, aí acabava colocando na mão do goleiro. Mas tudo aquilo que a gente observava do Eric da temporada, voltamos a ver o jogador influente e que certamente, assim, o torcedor do Criciúma que teve hoje no estádio, toda vez que a bola chegava no Eric, ele já ficava preocupado, porque era onde saía mais jogadas criativas, objetivas, que o Ceará proporcionou em boa parte do jogo. Assim, ele foi a principal peça. Então, ele, para mim, vai como principal destaque. O outro que eu cheguei a citar, né, já tinha dado ali um spoiler, o Maranhão, para mim, foi um jogador... Já tinha sido assim no jogo contra o Tombense, gostei da movimentação dele, e hoje, novamente, né, um jogador que está sempre buscando o jogo. E eu acho que é muito importante ter jogadores assim, que está sempre tentando. E ele tem tido, acho que, uma qualidade que, às vezes, é o que a gente menciona, né, dessa coisa da saída de bola do Ceará, ele tem facilitado muitas jogadas. Né? A jogada ela do segundo gol, ela primeiramente é clareada por ele, por quando ele faz essa jogada, quando pega da direita e ele faz a inversão para a esquerda, e aí quando ele se aproxima para receber a bola do Barcelos e finalizar, o goleiro espalmar e o Eric converter. E eu acho que ele é uma peça que já era, né, uma peça de confiança do Barroca na época de Atlético Goianiense, e para mim passa agora a ser uma peça fundamental hoje no time. Né? Assim, é um jogador que tem uma dinâmica de jogo que eu acho que vai para o meio de campo do Ceará, que tinha perdido muito com a queda de rendimento do próprio meu Deus do céu, o nome do Arthur, Arthur, né? Arthur Rezende. Arthur Rezende, que tinha caído muito de rendimento, né? Estava sobrando esse vácuo ali nos volantes. Muita gente até imaginava que Kaique, e junto com o Richardson, poderia fazer a dupla, como foi em algum momento com o Morínigo, mas por conta das ausências dos laterais, né, Michel Macedo machucado, sem muita opção de troca, ele preferiu colocar Kaique como lateral direito, e aí o Maranhão mostrou nessas duas últimas partidas essa evolução. E um terceiro nome, aí eu tenho uma certa dúvida. Minhoca, antes de você concluir, sabe que a gente está falando de meio campo, o Léo Rafael está machucado ou ele simplesmente não foi relacionado? É opção técnica. Assim, levar o Igor e não levar o Léo Rafael, justifica, né? É uma coisa, Ciro, que eu geralmente falo isso quando tem troca de comando, né? A gente que acompanha desde o primeiro jogo lá contra o Guarani até agora, a gente sabe quem já mostrou, quem já ficou abaixo, quem
quem merece ter mais chances, quem não merece mais ter chance. E aí é que tá. Ele tá preso possivelmente com alguns jogadores do elenco que ele acredita que, pô, tem um Luvano aqui. Por exemplo, eu acho que se pudesse ter uma troca no ataque, se sacasse, por exemplo, ali o Nicolas e não fizesse a linha de 5 no final, eu acho que ele teria colocado o Luvano e não teria, por exemplo, colocado o Vitor Gabriel. Então, eu acho que é uma questão ainda de falta de conhecimento. E aí eu também não sei como isso internamente foi repassado para ele, ou não foi repassado. Entendeu? O Léo Rafael, ele, desses jogadores ali, Giovani, Arthur Rezende, ele é um jogador que pode desempenhar trabalhar ali, dividir essa responsabilidade com o Maranhão, apesar de que eu acho que o Zé Ricardo vem forte para essa posição. Sim. Mas talvez eles compreendam o Léo Rafael como um jogador que atue um pouco mais à frente, como um meia mesmo, ou como um apoiador, né? Que é a função basicamente do fez, por exemplo, Jean Carlos hoje, né? Que é aquele cara que necessariamente não faz a bola correr, mas ele leva a bola, ele entrega a bola meio que ele dá o volume, né? Ele leva mais o time à frente. Talvez seja essa a justificativa. Agora, dessa turma todinha, quem para mim desempenhou melhor essa função foi o próprio Kaique, jogando no meio campo ao lado do Richardson, sabe? Tá ali pela direita. Vamos ver qual vai ser o futuro do Kaique nesse time do Ceará. Particularmente, acho que quem tem um Varley ali deveria seguir com o Varley. E tem um outro detalhe, tem a questão física, né, do Varley. Tem um outro detalhe, assim, Kaique e Richardson, tanto que quando tomaram amarelos no primeiro tempo, foi a primeira preocupação que eu tive na volta do intervalo. Eu falei, poxa, os dois que mais tomam amarelo no time já estão amarelados, o risco agora, por uma pressão que o Criciúma vai imprimir, pode acontecer de um ou outro. Teve uma hora que até foi dado uma falta a favor do Ceará, que o Richardson chutou a bola. E eu falei, é aí que você tem que ter o cuidado. Porque é nesse lance aí, um árbitro que pode estar muito aflorado na situação do jogo, principalmente na época de arbitragem, que está, né, obviamente, se perdendo durante o jogo. Esse tipo de situação, tanto para quem como o Richardson, sempre um cartão amarelo, ele fica, e aí uma suspensão, uma expulsão, sempre fica muito, muito próxima desses jogadores, que tem, né, um nível de volúpia, geralmente nos jogos, às vezes dão uma chegada um pouco fora do tom e não à toa acabam tomando amarelo muitas vezes. Mas assim, eu vou ficar com a partida do Luiz Otávio. Eu acho que o Luiz Otávio, em muitos momentos, no momento de pressão, que é a equipe do Criciúma, que eu acho que foi o outro ponto, né? Já talvez até elencando o que foi o segundo tempo, em muitos momentos ele conseguiu se dar conta ali de evitar chances, oportunidades mais claras. Era o lado esquerdo onde era a minha principal preocupação, e muitas das jogadas ele foi muito seguro. Claro que teve alguns momentos, até mesmo assim, era mais jogada de contra-ataque, o Ceará perdia a bola no ataque e ele teve que compensar, recuperando uma bola ali. Teve uma jogada que ele até caiu mais pelo lado direito, porque o Lacerda já tinha mais adiantado, tentou dar um bote mais alto, e ele ficou muito atento, que foi uma jogada muito perigosa, que era uma jogada onde a defesa estava muito espaçada e não à toa. O Luiz Otávio teve que fazer uma cobertura pelo lado direito de uma jogada, e eu acho que foi uma partida muito equilibrada, né, dele. Assim, é um jogador que eu ainda faço ressalvas, né, por conta de muitas vezes, né, estabanado, de uma entrada desnecessária, de uma chegada da área desproporcional, mas é um atleta que eu acho que na partida de hoje foi muito bem, assim, claro, fazendo menção ao Nicolas, que participou bem do jogo, né, o próprio jogo ali também do Bruno, né, que jogou pela primeira vez e teve que trabalhar em alguns momentos que teve uma bola de certo perigo. Então, eu acho que esse entrou aí nessas menções positivas. Você já quer que eu elenque aqui negativo ou passa para Ciro? Deixa Ciro trazer as... Vamos fazer o seguinte, Ciro já traz de uma vez positivas e abre as negativas e você fecha. Fechado? Pronto, vamos lá. Não tem como fugir muito do... Na realidade, o time do Ceará hoje, né? O próprio resultado aí, levando em consideração o resultado, ele já leva a uma análise basicamente positiva do time como um todo. Assim. Ninguém chega a comprometer gravemente no geral, né? O Eric, de fato, foi letal e foi escapatória, foi respiro em alguns momentos. Teve um momento no segundo tempo em que o Ceará estava encaixotado e só conseguia sair com ele. Então aí às vezes aí eu chego e falo, né? Não, mas o Eric deveria ter passado a bola em determinado momento para o Nicolas. O Eric não deveria ter tentado essa individual e etc. Mas são, inclusive,
alternativas dentro do próprio jogo que ele criou, que o posicionamento dele criou, ou que a individualidade dele contribuiu para aquele momento. Então, não tem como não levar em consideração isso. Foi decisivo no primeiro gol, marcou um segundo gol, que foi difícil você colocar a bola ali. Na transmissão a gente até ficou com a impressão de que o goleiro Gustavo poderia ter aceitado. Então, acho que não, acho que é muito mais mérito do Eric mesmo. E apesar da falha, que aí eu não sei se necessariamente é dele ou não, no lance do pênalti, que vai resultar no gol do Criciúma, que é uma bola que o goleiro Bruno sai bem, soca para a entrada da área, mas que não tem ninguém do Ceará ali para pegar o rebote. Então, quem está mais próximo é o Eric, que está uns 5, 6 metros de um cara que está na entrada da área. Ou seja, o cara que está a 5, 6 metros da entrada da área, o cara praticamente está dentro da pequena área. Então, foi um erro de posicionamento do Ceará aí para essa segunda bola, e que a bola acaba batendo no braço do Eric, pênalti, enfim, aí ele contribui ali até involuntariamente para esse gol da equipe do Criciúma. Mas no geral, uma partida boa, que rememora os melhores momentos do Eric na temporada e que realmente que dá a impressão de que é um Ceará que, se tem algum titular absoluto, em meio a toda essa turma que vem chegando, todas essas peças que podem ser mudadas no time do Mourinho, é o Eric, e que muito do momento que o Ceará possa vir a realmente transformar essa fase num momento positivo, passa pelos pés dele ao longo dessa Série B. Para além do Eric, do lado positivo, vamos ver aqui, eu gostei. No geral, todo mundo foi bem. O Nicolas, o Minhoca já explicou bem o posicionamento dele. Acho que ele foi um cara participativo e foi perigoso. Dificilmente ele foi blasé. Ele tocou por tocar, ele só tocou para dar volume. Não, ele toda vez que pegava na bola, você percebia nele uma preocupação em levar o time para frente, em afunilar, em assim, ser realmente o cara que é o avançado da equipe do Ceará. É o cara que a bola vai chegar nele e vai ser mais perigosa. Então, eu fico também com o Nicolas. E para fechar, o Bruno, porque pegou na caixa dos peitos. Né? Era um cara que foi anunciado a escalação com o Richard, e ele faz a sua estreia num ambiente hostil, como é o Heriberto Rios, e não falha no gol, não teve uma falha no gol. E quando foi chamado, fez uma defesa importante no primeiro tempo, cabeçada que ele vai buscar no lado direito lá embaixo, mostrou presença, fez um arremate, acho que foi do Marcelo Hermes no segundo tempo, ou foi do Arilson, né? No segundo tempo, e ele também faz uma defesa basicamente a queima-roupa e mostrou segurança. Então é mais um nome que chega para o Ceará. Havia uma névoa de insegurança em torno do nome dele, porque é um jogador que nunca se firmou. O primeiro desafio do ano é um estadual que é muito curto, e ele foi bem, apesar de ter ido bem no Caxias, mas não tem também um histórico de digamos assim, uma continuidade em alto nível, e foi bem. Então eu ficaria aí com o Eric, o Nicolas e o Bruno. E algumas menções honrosas. Gostei da partida do Chay. Acho que ele vem compreendendo a sua maneira de jogar, tá lembrando um pouco o Chay do Botafogo, apesar de que o Chay do Botafogo jogava um pouco mais pela esquerda, e agora esse Chay movimenta mais na equipe do Ceará, mas gostei da partida dele. E do prisma negativo, eu gostei do Danilo Barcelos também, acho que ele não comprometeu, foi bem. Reforço, né? O sarrafo do Danilo Barcelos, ele ainda está mais baixo do que o geral, então quando ele faz uma partida em que basicamente ele faz a nota 6, você já tende a ter um pouco mais de segurança em relação ao trabalho dele. Em relação ao prisma negativo, Lucas, eu acho que o Jean Carlos foi um jogador que teve abaixo, a rotação abaixo, a bola, ele sempre tentou inverter, fazer o mais difícil, inverter, fazer a jogada de quebrar a linha, isso é importante no jogo, mas ele não conseguiu. Foram poucas as jogadas efetivas do Giancarlo. E como o Ceará não teve a bola, na maioria do tempo, a pegada dele é muito, muito abaixo do nível de competitividade que se requer para quem está defendendo. Então, assim, acho que o Giancarlo realmente ficou bem abaixo.
Pegar aqui a escalação. Castilho, porque entra e tem a bola para fazer o 3-1 e é injustificável como ele desperdiça, porque ele tem todo o tempo do mundo, é uma falha de um zagueiro que, ao recuar a bola, na realidade, ao dominar a bola, ele tropeça e a bola sobra para o Castilho, não tem nenhum trabalho de interceptar a bola, então ele já pega descansado, cara a cara com o goleiro, enfim, tentando também retomar o seu protagonismo dentro desse elenco do Ceará, e ele acaba desperdiçando uma bola que poderia fazer muita falta para o time do Ceará. Então não gostei realmente do Castilho. E o Kaique fez bem essa função que eu já elenquei aqui, de uma espécie de um terceiro zagueiro, um lateral que não sobe, um lateral mesmo, sem necessariamente um ala espetado, porque o Eric não foi o ala espetado o jogo todo, os 90 minutos. Mas no segundo tempo ele acabou centralizando, como o Minhoca bem apontou, demais. A pressão veio muito forte, ele acabou centralizando e deu muito espaço para o Marcelo Hermes pela esquerda. Então, assim, foram muitas oportunidades que, se não foram traduzidas em chances de gol necessariamente, mas foi por ali que o time do Criciúma foi bem mais efetivo e mais perigoso. E muito por conta disso, sabe? Ele acabou recuando demais, centralizando demais para jogar dentro da área e deixou espaço para os caras, enfim, trabalharem bem a bola ali pelo lado esquerdo do ataque do Criciúma. Então, mais por conta disso, por esse posicionamento que, não sei se foi dele ou o próprio Mourinho que recuou um pouco mais ele para dentro da área, ficou um pouquinho... Da mesma maneira que lá na frente, um momento do jogo faz com que o Castilho acabe comprometendo, porque foi um momento muito relevante, lá atrás, esses últimos minutos antes dele ter sido substituído, acabaram comprometendo um bom jogo, no geral, do time do Ceará e do próprio Kaique também, na maioria do tempo. Minhoca, para você fechar aí os negativos aí. Eu vejo que a questão do Jean, assim, ele é complicado, porque não é bem a dele, mesmo ele tentando ali ajudar, porque o que eu ia falar Mourinho também, tal qual o Ciro falou, né? Porque ainda está um pouco... Você nem reparou, Ciro, você falou Mourinho. Mas o Barroca, ele está tentando dar aquela compensada de segura mais o Kaique, libera um pouco mais o Barcelos. E com isso, né, assim, se tem um Eric na direita, um jogador mais agudo, ele meio que tenta compensar essa situação. Deu para ver muitos momentos do primeiro tempo e que a movimentação do Jean, ele não entendia, né? O Barcelos passava, ele ia para o mesmo lado do Barcelos, ele não centralizava, ou, por exemplo, abria mais para o Barcelos, sabe, atacar mais a parte por dentro ali da jogada, né? Tentar ter uma opção de passe. Então, eu senti que o Jean estava mal adaptado, ele estava bem desconfortável em campo. E por mais que ele tenha participado da jogada, né, do primeiro gol, em que ele bate a falta, e uma ótima visão que ele faz no segundo tempo, uma bola que de primeira ele faz uma inversão maravilhosa para o Eric no segundo tempo, ainda é assim um jogador que, para ajudar na reposição, tanto que ele praticamente não chegou a desarmar, teve uma vez que ele chegou lá de maneira trabalhada, fez uma falta, ele não tem essa característica da marcação. E eu acho que ele ainda não vai ser esse jogador, por isso que eu estou dizendo, esse lado esquerdo do Ceará ainda não está totalmente resolvido, sabe? Ainda eu acho que até pode ser que o Barroca pense em algum momento da partida tentar revezar, só para ver se Chay não corresponde melhor e, por exemplo, você consegue ter um Jean Carlos no meio, talvez ajudando. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai compensar. Obviamente, né, o Castilho entra porque, obviamente, se toma um empate, esse golzinho perdido entrar muito na conta do Castilho e tem que entrar um pouco nesse pódio negativo, porque você não pode desperdiçar uma chance como essa com 2-1, um jogo complicado como foi, um segundo tempo em que o Ceará, obviamente, fazia mais ali a compactação para se defender e tentar criar uma possibilidade real, e essa chance real aparece, não dá para perder uma chance como essa, então o Castilho entra também nesse pódio negativo. E por mais que o Barcelos tenha feito uma partida ok, certo? Ainda é um jogador que tem as suas limitações. Acho que, assim, do que ele vinha apresentando antes, é uma partida, juntamente com a do Tombense, melhor do que ele vinha apresentando, mas ainda é um jogador que me passa muita insegurança. É um jogador mesmo que tem dificuldade, né? Teve jogadas na esquerda que eu acho que ele até errava um pouco o tempo, sabe, assim, de passar quando o jogador estava com a bola. Às vezes eu acho que falta um pouco de leitura. Assim, o jogador da idade dele, assim, não aprendeu até agora também, a gente não vai esperar nada
muito além da conta. Então, acho que esse, para mim, foram os pontos assim, mais abaixo, né, do Ceará. Foi o lado que mais me preocupou durante o jogo inteiro, assim, dos 90 minutos. Esse lado esquerdo do Ceará era uma preocupação recorrente que eu observei durante o jogo inteiro.